Olá, tudo bem? Vamos então para o módulo de técnica. Para mim, um dos mais importantes, inclusive é o módulo que vou dedicar um tempo maior para a conclusão dele, porque sem ele a fotografia não sai em sua plenitude, correto? Vamos então rapidamente passar aqui algumas dicas iniciais, depois nós vamos para a técnica, né? Eu costumo colocar aqui, pratique muito, pratique com consciência, tá? Hoje você vai num casamento, todo mundo tem a câmera, mas todo mundo ainda paga um fotógrafo para fazer as fotos do casamento. Um fotógrafo antigamente ia com 3, 4 rolos, fazia um casamento, fazia aquelas fotos lindas, te entregava um álbum de fotografia que era memorável. Hoje o cara vai num casamento, só na cerimônia ele tira 4.000, 5.000 fotos. Isso não é tirar, é praticar com consciência, é apertar botão, tá bom? Então quando eu falo pratique muito, pratique com consciência, tente... Assista de novo, assista mais vezes essa aula e tente decorar o máximo possível cada uma das dicas, cada uma das técnicas, tá? Tenha paciência com os resultados, não é da primeira vez. Caímos, nos levantamos muito. Hoje sou pai de uma criança de 4 anos, começo a ver o empenho deles para fazer as coisas. Eles não desistem. Se eles querem fazer, eles vão tentar e vão fazer, vão tentar e vão fazer, vão tentar e vão fazer. A gente é que vai tornando o ser humano um bicho preguiçoso, um bicho que não acredita no que faz, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente ralou muito para conseguir andar, para conseguir falar, para conseguir andar de bicicleta, andar de carro. Mas tudo exige técnica, exige esforço, exige aprimoramento, conhecimento. E aqui não vai ser diferente, né? Então, para você conseguir alcançar as fotos incríveis, você precisa de tempo, prática, persistência. Técnica também é matemática. Você vai falar, técnica é matemática, que lorota. Não. Na fotografia, quando você altera um procedimento, todos os outros devem ser alterados para se ter um resultado. Tá? Tudo é composto junto. Então, aqui, técnica também é matemática. Quando a gente vai para esses conselhos iniciais, eu gosto muito de trabalhar isso antes de entrar na técnica, porque em alguns momentos parece chato, né? Não precisa disso, a câmera faz tudo, faz, entendeu? A câmera profissional faz tudo, a câmera semi-profissional faz tudo, o celular faz tudo, porém, eles estão longe de fazer o que a gente faz. O ser humano tem uma ideia, a máquina tem outra. Então a gente tem que saber como são as técnicas para saber onde vai chegar. E no começo a gente tem muito assim, essa foto não prestou, vou deletar, não prestou, vou deletar, então eu coloco aqui, não apague as fotos, não apague. Sobe tudo lá pro Google Fotos, deixa lá. Daqui 2 meses, dá uma olhadinha para trás e fala, tá melhor, tá pior? A tendência é que melhore. E é legal a gente ver os erros, até para melhorar no estágio em que a gente se encontra, tá? Fotografia é uma profissão como outra qualquer. Eu sei que apesar de ser um curso de introdução à fotografia, não falo com desdém, eu acho que o mercado é isso. O mercado exige que você se apresente para ele. Pronto ou não? Tem que fazer? Vou lá e faço. É assim que funciona. Então tem muita gente que está trabalhando
e não sabe metade das coisas que a gente está falando aqui. Entendeu? Tem muita coisa aqui que para a pessoa é teoria. Ela fala, pô, aperta o botão, a foto sai bonita e o cliente está satisfeito. De fato, o cliente está satisfeito. Aí aparece alguém que domina algum conhecimento e faz uma foto igual a que ele faz e diferente também, porque consegue fazer uma foto mais elaborada. Aí é alguém que se destaca, tá? Profissional no mercado, câmera no mercado, o mercado está aberto para todo mundo, mas é uma profissão, ok? Aqui uma última linha de dicas, né? Então, para quem fotografa, mantenha a cabeça aberta. Por quê? Humildade nunca é demais, tá? Eu falo porque comecei novo, aprendendo, ouvindo. Quando fui para a linha de docência, de ensinar a fotografia, encontrei pessoas mais velhas, com humildade fantástica, capaz de ouvir, e encontrei gente mais nova, com uma empáfia absurda, que achava que já sabia tudo. Tá? Bom profissional não é aquele que sabe tudo, é aquele que aprende todos os dias. Lembra quando a gente estava falando de história? Esse mundo, ele evolui a cada segundo, tá? Então não tem uma pessoa que possa falar, eu já sei. Como eu falei para vocês, eu não estou apto a avaliar hoje o que é uma máquina boa, o que é uma máquina ruim. Cara, se você for parar para avaliar isso, você fica louco. Celular tá uma coisa de maluco. Toda semana tem um celular novo. O mundo hoje é celular, então todo mundo tem um celular novo e cada hora uma tecnologia nova. Tenta entender. Meu, saiba o básico. Saiba o básico que vai sair legal. Tá? E não pira. Senão você vai estar com o seu celular, tem lá 48 megapixels. Ah, saindo de 108, eu quero comprar o de 108. Pra quê? Vai devagar, aprende, tá? Nossa proposta aqui é fotografia do dia a dia. Vamos aprendendo, vamos devagarzinho. E aí essa situação que está aqui, equipamento não é tudo, mas é necessário, né? Assim, a gente sabe da importância disso, mas para quem está começando não vai gastar mundos e fundos. Já cheguei a estar fazendo um passeio fotográfico com alunos, encontrar um senhorzinho, esse senhorzinho com um equipamento fantástico, sonho meu, ter o equipamento que ele tinha, aposentado, mas não sabia nem tirar foto. Arrependido por ter comprado o equipamento porque não conseguia tirar foto. Uma máquina fotográfica linda. Eu fui lá, ajudei ele, lógico, mas de qualquer forma ele estava desgostoso. Eu falei, não, aprende tudo. Então assim, não adianta ter o equipamento e não ter o conhecimento. Agora, se você tem o conhecimento, o pouco equipamento é muito, e o equipamento ideal te faz fantástico, tá? Essas eram minhas dicas iniciais, agora que a gente vai trabalhar o conceito de técnica, né? Então, rapidamente aí, o que é fotografia, né? Fotografia traduzido do grego, quer dizer, então, registro da luz, quando a luz é refletida da imagem, como a gente falou da câmera escura, ela atinge o sensor, né, os fotodiodos que registram, e aí nós temos a imagem digital, conforme nós conhecemos hoje. Grandes esforços dependem, então, de um conjunto de fatores, que são tudo isso que a gente trabalhou aqui, história, vamos mexer agora, técnica, né? Conhecimento do ambiente e do que vai ser fotografado, né? Para que a gente possa saber de que perspectiva, de que ângulo isso pode ser feito, né? E a direção dada pelo fotógrafo, porque quando você tem tudo isso, você tem que raciocinar, transformar todo esse conhecimento e falar, é assim que eu quero a imagem. Tá?
Então a imagem ela não pode ser simplesmente aquele registro, como que se diz, aquele impulso por um registro, como acontece hoje em dia nas selfies. Faz a selfie, pá, tira a foto, pá. Quando se tem o conhecimento, ele é um agregado de tudo, tá bom? Então, eu vou passar alguns vídeos que eu tenho também de um material da National Geographic que vocês vão ver em alguns momentos falando de filme, e eu mantive pelo seguinte: a técnica é a técnica desde a época do filme, tá? Mas eu ando de celular. O celular hoje ele tem a opção Pro, manual, que é a mesma coisa. Nessa função você consegue deixar o seu celular ainda melhor. Mas eu não tenho paciência para ficar mexendo com isso. Ok, mesmo não tendo paciência para isso, sabendo dessas técnicas, você consegue melhorar a imagem mesmo nos modos automáticos que a câmera te oferece, tá bom? Então vamos agora aqui, a gente vai assistir esse daqui que fala sobre luz e exposição. Na primeira lição, falaremos a respeito de 3 fatores que permitem ao fotógrafo controlar melhor a quantidade de luz que passa através da objetiva: a velocidade do filme, a abertura do diafragma e o tempo de exposição. Assim que se regula a velocidade do filme, que nas modernas máquinas reflex é feita automaticamente, a correta combinação da abertura e do tempo permitirá melhor exposição do filme fotográfico. Aí, como eu falei, está falando do filme. Não sei se você lembra, antes os fotógrafos andavam com 3, 4 câmeras, né? Ao mesmo tempo. Muitas vezes ele tinha 2 câmeras com a mesma lente ali, mas porque uma era para lugar claro e outra para lugar escuro, porque os filmes precisavam para isso. A gente que é daqui do dia a dia, vamos lembrar que a Kodak lançou, um dos últimos filmes que ela lançou foi o Kodak para festas, né, que era para ser usado no aniversário com pouca luz. Aí vinha o que eles chamavam de ASA, depois foi para ISO e tal, mas enfim, é o ISO 400. Antes era ISO 100, você quer uma foto perfeita, é ISO 100. O ISO 400 você já fotografava num lugar mais escuro, porém você tinha alguns comprometimentos. Se você parar para lembrar, quando eu falei de profundidade de cor, a nuance entre o branco e o preto era quase que imperceptível. Você via os tons, né? Você não percebia que estava passando de um tom para o outro. Então, se você pegar um ISO, né, muito alto, vamos supor, meu celular fotografa no escuro, não fotografa de graça. A mesma foto, se você tirar, por exemplo, se você for lá na rua, né, aí você foi lá e tirou a foto do seu filho na rua, ok, de dia. O celular automaticamente ele vai por lá ISO 100. Você vai pegar essa foto, você vai ver a cor da pele do teu filho. Você vai ver o contorno da pele do teu filho. Você vai lá, 7 horas da noite, e tira a foto do teu filho. Já está escuro, 8 horas então. Tá? 8 horas da noite você vai lá e tira a foto do teu filho. Você não consegue mais perceber tão finamente a cor da pele, o contorno, porque a câmera tem que compensar. E assim era antigamente, tá bom? Então assim, só rapidinho pra gente passar, é isso daí. A gente tem que ter um pouquinho claro isso daí. Quando a gente deixa no automático, resolve tudo, resolve, mas de que forma? Tá? Há compensações, as cores já vão sumindo. Quando você vai fazer uma foto noturna, sem flash, sem isso, sem aquilo. Então tudo isso deve ser trabalhado. Aqui nós estamos falando do quê? Luz e exposição. Quando a gente trata a questão de luz e exposição, né, a gente tem que entender isso daí. A luminosidade é importante, né, que é o que eu estou te falando aqui do ISO. Então a imagem basicamente ela está dependendo disso aí, a luminosidade dela, a quantidade de luz que passa pela lente. Aí tem um negócio que é o tempo que a lente fica aberta. Hoje a gente não tem isso, mas se você fizer
o modo noturno na câmera, você vai prestar atenção que se você mexe a câmera rapidinho, dá aquela tremida, né? Por quê? Porque a câmera ela fica mais tempo aberta, recepcionando a luz que vem de fora. Então, por isso tem que ficar quietinho ali. Fica quietinho, tá? Terminou, você volta. Por que que é isso? Porque a luz tem que entrar ali. Então, a luminosidade é prioridade para a fotografia, tá bom? Então, ela entra aí nessa questão de quantidade de luz, tempo, tudo isso daí que foi o que a gente acabou de ver aqui. A sensibilidade do sensor hoje na câmera digital não tem isso. Você não põe lá, acabou, né? Tem câmera aí que vai até 60 mil. Aí para câmera, para celular eu não vou acompanhar, mas você consegue agregar aí até os 1600 sossegado hoje no celular. Sossegado assim, tem lá. A qualidade da imagem vai ser comprometida ou não dependendo do celular, assim como em câmera, tá? Tem câmera que você coloca o ISO em 1600, você vai fazer a foto do cara que está namorando a atriz X, aí ele tá lá no escuro perto do poste e você longe. Você precisa o quê? Pôr no ISO alto. Aí você vai lá, põe no ISO 1600, 3200, aí, porra, a imagem fica linda. Não adianta você pegar a câmerazinha baratinha e ir lá colocar no 1600 que ela vai ter também, a semi-profissional, a imagem não vai prestar. Então assim, as câmeras estão evoluindo, tudo, mas aí tem que parar e pensar. Se tem uma câmera que custa 50 e uma que custa 5, tem algum porquê. Não é só o tamanho dela não, né? Então tudo isso assim, as medidas estão ali e você entende que há uma funcionalidade. Quanto maior o número do ISO que está ali no seu celular, na sua câmera, maior a possibilidade de você fotografar à noite. Agora o resultado disso a gente vai ver depois que a foto for tirada, tá? Mas basicamente é esse entendimento, é isso que a gente está vendo aqui, ó, tá? 1600, tá? Quanto maior o ISO, menos luz. Quanto menor o ISO, você precisa de mais luz para fazer a imagem. Só que quanto menor o ISO, melhor a qualidade da sua imagem, tá? Tanto que fotos de publicidade você não vai trabalhar com ISO maior do que 100, por exemplo, nem a pau. Porque você precisa da definição do produto, tá? O jornalismo, que é o que vem buscar acima dos 800. Importante para o jornalismo, o que que é? Registro. Registrou? Ah, eu vi que era a atriz X com fulano de tal. Ok. Se ela ficou bonita ou não é outro detalhe. O que eu preciso é registrar aquilo, né? Vamos lá então. Agora nós vamos trabalhar. Eu vou passar um videozinho aqui para mostrar um pouquinho melhor essa questão do ISO para vocês entenderem. Para fotografar cenários que se encontram em pleno sol, é aconselhável o uso de filmes ISO 100, que produzem imagens nítidas e saturação de cores. A mesma cena, utilizando um filme ISO 400 ou mais, apareceria menos colorida e mais granulada. Em ambientes escuros ou na sombra, aconselha-se o uso de filmes mais sensíveis que possibilitam a escolha de tempos de exposição relativamente rápidos, embora se perca um pouco com a granulação no aumento das revelações nas grandes ampliações. Por outro lado, ao utilizar filmes lentos em ambientes internos com pouca luminosidade, corre-se o risco de se obter imagens muito escuras ou um pouco tremidas, a não ser que se use tripé ou flash. Isso aí é aquilo que eu já tinha dito, né? Havia dito para vocês. No entanto, nas imagens aqui você consegue perceber um pouquinho melhor o que a gente estava conversando. Na sequência, vamos falar sobre abertura. Esse abertura, nas câmeras, a gente tem isso muito mais claro, muito mais nítido, né? Nas câmeras fotográficas. Quando se trata de celular, a gente vai falar, mas não tem espaço para isso. Tem.
Esse conceito ele tem que ser tratado, tem que ser respeitado. É lógico que isso aí tudo é forma digital ali dentro, mas se você observar, lá vai ter o F, entendeu? E esse F trata-se do conceito de abertura que a gente vai estar olhando agora. A animação mostra como uma abertura maior do diafragma corresponde a uma maior quantidade de luz a que se expõe o filme. Percebam vocês que quanto menor o número, maior a abertura, tá? Então assim, sempre que for comprar, para falar de câmera, o que a gente já sabe que é 1.0 é o ideal. Você consegue fazer fotos lindas em qualquer lugar, melhora muito a qualidade da luz, né? Então assim, a gente tem que entender isso daí. A matemática é inversa aqui. O número é menor, o buraco de entrada da luz é maior, tá? A gente tem essa sequência aqui agora, ó, que vai falar um pouquinho melhor isso daí, tá? Mostrando aqui para vocês, ó, 1.4 tá quase tudo aberto, 2 tal, e ela vai fechando. E aí vai longe, tem F22, vai aumentando, tá bom? Na sequência, então, vamos falar sobre tempo de exposição. Esse tempo de exposição é aquela borradinha que eu te falei no começo, agora há pouco, que dá essa demoradinha, pá, ele corre o risco de borrar, tá? Então, onde que a gente vai usar esse tempo de exposição? Uma foto que precise de mais luz, né? Se você tem imagens que são estáticas, o ambiente não é tão claro e você pode pôr num tripé, aí às vezes você usa um tempo maior, né? Tudo isso, tem várias jogadas que você pode ir trabalhando com essa questão do tempo de exposição. Vamos dar uma olhada rapidinho mais esse vídeo da National Geographic. Nesta lição, você poderá ver como a velocidade determina o modo como o movimento é interpretado no filme. Para congelar um movimento, você pode utilizar um tempo rápido ou então fazer várias fotografias com tempos menores, obtendo assim uma foto que transmita a sensação de movimento. Pode também utilizar a técnica do panning, isto é, fazer várias fotos seguindo o movimento do assunto com a objetiva da máquina. A foto do panning aqui, na verdade, não está muito bem ilustrada. Se vocês procurarem panning no Google, vocês vão ver, por exemplo, um panning bacana, um exemplo bacana seria a Fórmula 1, né? O cara consegue fazer a foto do carro aqui e toda a imagem que está atrás dele, ou qualquer imagem que não seja o carro, fica borrada. Porque o cara vem com a lente, ele vem acompanhando o carro. Quando ele tira a foto do carro, e aí a velocidade é altíssima, tal, um monte de coisa, só que quando ele tira, né, ele teve que acompanhar o carro. No entanto, quem está em movimento são as propagandas, então aquilo lá é um exemplo clássico de panning que é bacana de ter e mostra o que é o tempo de exposição, né? E aí quando a gente tem abertura, velocidade e iluminação, você dominando essas três partes, você alcança a imagem e o resultado que você desejar, ok? Então nós vamos falar um pouquinho melhor sobre a relação, né? A combinação entre abertura e velocidade. Então, como está aqui, quanto maior a abertura escolhida, menor o tempo de exposição, maior velocidade para expor corretamente o sensor. Várias combinações são possíveis, respeitando a reciprocidade. Se aumentou aqui, diminui ali, pô, bem, é complicado. Mas com as imagens que tem aqui no vídeo, você volta, assiste um pouquinho, dá uma olhada de novo, tal, anota, rapidinho você pega todo o processo como ele acontece. Tudo bem? Vamos lá para mais um videozinho. Alterando de f/11 para f/8, a abertura do diafragma dobra e, consequentemente, aumenta a quantidade de luz que atinge o filme.
Alterando de 1/250 para 1/500, em vez disso, o tempo cai para a metade, diminuindo proporcionalmente a quantidade de luz que atinge o filme. E assim funciona a fotografia, tá? No digital, na câmera semi-profissional, profissional reflex, né? Que a gente tem as câmeras reflex, que são aquelas que trocam de lente, né? São essas daí. E aí tem vários outros tipos, mas em qualquer tipo de câmera é isso que funciona. Digital, de filme, a gente fala que acabou, mas não acabou, na verdade ainda tem. Principalmente na Europa. Na Europa o pessoal ainda é muito apaixonado por filme, então se encontra muita câmera de filme. Mas o mundo hoje em dia é digital, né? Então a gente tem que entender mais algumas coisinhas aqui. A gente viu esses princípios técnicos, né? A gente precisa compreender que apesar das facilidades de hoje, que é o que eu estou falando aí do digital, né? Pelas lentes, máquinas também, quando você vai para esse mundo, a fotografia ainda necessita que alguns conceitos sejam respeitados. Até aí eu estou te falando de técnica em cima da câmera, né? É o que a câmera precisa. Só que a imagem também respeita algumas normas. E como eu já disse em outro módulo, até para fazer diferente, tem que saber o que está acontecendo. Senão você vai contar com a sorte, e a sorte, ela existe. Ela segue, ela passa ali. Mas não dá para contar com ela a todo momento, né? Então o interessante é que a gente tenha noção do que está fazendo. Dá uma olhadinha só nesse daqui. A regra dos 3/3 é uma técnica utilizada há séculos por pintores. Quando o tema ou uma parte importante deste está próximo a um dos pontos de interseção da grade imaginária de uma composição, o olho do observador é guiado através da imagem. O resultado é uma imagem esteticamente adequada. Nesta lição, você irá aprender algumas dicas importantes para usar melhor essa técnica. Percebeu como faz diferença? A fotografia, ela bebe em todos os conceitos da pintura. Às vezes você não é fotógrafo, está querendo aprender, mas já fez aquele curso de pintura, lá você aprendeu que isso aqui é importante. A fotografia é igual, entendeu? O enquadramento dentro, lembra que eu te falei? Esse é enquadramento Kodak. Aqui para fazer o vídeo, tudo bem, eu preciso estar aqui e tal, meu espaço é pequeno, eu vou trabalhar, tem uma imagem ali que precisa aparecer e tal, não sei o que, é diferente, ok? Mas se você observar num filme, se você parar para ler o que é técnica de filmagem, a imagem que entra da direita para a esquerda, a imagem que entra da esquerda para a direita, o enquadramento que te dá próximo dali, tudo tem uma função, ou é assustar, ou é te trazer conhecimento, ou é trazer o espanto. Esse é o mundo da imagem. Vamos aqui para mais uma das formas de enquadramento, né? Que aí é os céus cinematográficos. Céus repletos de nuvens, com as cores da manhã ou do final da tarde, podem receber o merecido destaque abaixando-se a linha do horizonte, enquanto para reduzir o impacto de um céu cinzento ou muito pálido, é muito útil procurar coincidir o horizonte com a parte superior da imagem. E tudo isso daqui faz uma diferença muito grande, tá, gente? Quando a gente fala disso aqui, você imagina um céu, por exemplo, esse aqui da filmagem. Não tem nuvem, não tem nada, não preciso pegar nele, eu posso trabalhar a linha gráfica da Terra. Agora pensa você, um céu que está cheio de nuvem, que traz informação, por exemplo, está se formando uma tempestade, você vai cortar o céu? Não, você vai trazer o céu para a fotografia e sempre respeitando a linha dos textos, e isso faz diferença na hora da leitura da imagem, tá? Eu vou só mostrar o céu, então vou pôr ali no chãozinho, lá na parte baixa da foto o chão. Não,
sobe ele até uma das linhas dos terços, aprende a usar essas 4 linhas dentro da máquina fotográfica. É só você escolher lá que dá para usar, entendeu? Você define se vai usar ou não. Agora o que a gente tem aqui é assuntos em primeiro plano e movimento. Dá uma olhadinha. Quando você for fotografar um surfista em ação, aguarde pela onda que o acompanha. Ou na foto de uma bailarina, dê lugar também aos seus gestos. Um tema, seja ele um animal ou uma pessoa, precisa de um espaço na direção de seu olhar, a não ser que esteja olhando diretamente para a lente. E isso a gente vai vendo, é o que eu te falo, de quebrar a regra, entendeu? Você tem que saber a hora de fazer, o que quer dizer. Ah, a pessoa está livre, está dançando, então vamos para dentro da foto. Não, ela quer fugir, você pode pôr ela virada para o lado que sobra menos espaço na foto. Tudo isso é trabalho com a imagem, tá? A imagem, ela pode dizer infinitas coisas, mesmo além do que está sendo visto. Agora a gente vai mostrar aqui rapidinho pontos de vistas diferentes, a importância de se trabalhar o posicionamento. Na fotografia de arquitetura, tende-se a eliminar todos os elementos que atrapalham. Ao invés disso, vamos tentar aproveitar os elementos para criar efeitos diferentes, como a Torre de Pisa entre as lembrancinhas, o Palácio Racionalista entre as pernas de uma estátua, o Santuário Renascentista repleto de grafites no asfalto, a Arena de Verona com uma esfinge de um cenário sendo construído e, finalmente, uma belíssima estátua de Apolo vista através de um vidro quebrado. E isso é aquele detalhe, você está num lugar, eu estou olhando dessa altura. Às vezes você se ajoelha, você agacha e a imagem tem outra proporção, a imagem tem outra informação para te trazer, tá? A aplicação da regra dos 3/3 na composição descentrada gera sempre ótimos resultados, mas a descentralização do tema principal requer um olhar atento, capaz de avaliar a harmonia do conjunto do quadro, como é o caso destas 3 imagens de Bruce Dale, David Alan Harvey e Sam Abel. Bom, aqui a gente tem que aprender também como ler a fotografia. Não estou falando de histograma não, mas de ler a imagem, ler a fotografia. Qual é o nosso processo de leitura? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Com a foto faz a mesma coisa. Ele lê e morre aqui no cantinho de baixo. Então, se ele vai parar aqui, para a foto ter movimento, eu preciso que meu olho seja levado para o começo ou para cá, entendeu? Para a foto não morrer. Vocês estão me entendendo? Quando vocês veem, por exemplo, a foto dessas japonesas aqui se encontrando, elas estão no canto inferior aqui, lá onde morre a leitura. No entanto, eu tenho uma iluminação do sol dando um contraponto e puxando para o outro lado, tá? Então, assim, procurem fazer a leitura da fotografia. A fotografia não pode morrer, tá? Ah, eu vi a fotografia, ponto. A fotografia, quando ela está bem feita, bem tirada, o que acontece? Você olha ela e não cansa. Porque você quer acompanhar. Por que ela está te movimentando? Porque você respeitou os caminhos que eram para ser feitos. Você respeitou a regra dos terços, você respeitou a leitura da foto. Tudo isso foi respeitado. E aí a sua foto, ela está em movimento constante. Tá bom? Esse era o assunto técnica, como introdução à fotografia. Eu espero que tenha sido claro e que possa ter ajudado vocês. Logo, logo eu volto para trazer o tema celular, fotografia e edição. Tá bom? Muito obrigado.